Olá! O capítulo 1 de Gênesis termina da seguinte maneira: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Ora, gente, se tudo estava perfeito, por que não está mais? O que você acha? Então, vamos dar uma olhada nessa questão aí. Olá, eu sou o William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e este é o nosso 23º vídeo. Então, no encontro de hoje, nós estamos diante de Gênesis 1:31, depois que Deus fez todas as coisas. E já analisamos várias dessas questões, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Cada um, Deus criando, foi avaliando, foi criando, foi fazendo, foi realizando, e no final é como se Deus olhasse para a obra e dissesse: uau, ficou muito bom, muito bom. Mas estava bom mesmo, porque Deus fez tudo para funcionar certinho. Vejam vocês que hoje as coisas não estão boas, ou não estão tão boas, mas a natureza ainda é bela, funciona como reloginho e tantas outras coisas, mas a gente fica se perguntando assim, quando a gente lê esse texto: o que aconteceu? O que houve com aquele mundo tão belo, tão bonito, tão perfeito, tão harmônico que Deus fizera? Vejam vocês que em 6 dias Deus fez o universo, a terra e a vida. O evolucionismo é que precisa de bilhões de anos. O criacionismo não precisa disso. E parece que as evidências que temos cada vez mostram mais que o planeta é jovem, que a vida é jovem. Não tem nada de milhões de anos, muito menos de bilhões de anos. Estão na casa dos milhares. Não dá para a gente bater o prego assim, mas na casa dos milhares, né? Então, a Terra, ela é jovem, a vida é jovem aqui neste planeta. O evolucionismo é que precisa dos muitos milhões. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo funcionava direitinho. E aí você fica perguntando assim, é a pergunta que foi feita no início: mas o que aconteceu? O que houve? O que houve aqui que as coisas não estão tão boas assim? Tem que haver uma explicação boa. Olha, eu sempre digo que as pessoas que neste tempo agora, que não conhecem Gênesis 1, 2 e 3, devem estar perdidinhas, quase doidas, perguntando o que está acontecendo com a humanidade. E vou dizer mais: o problema é exatamente com a humanidade. Com a humanidade. Eu me lembro de muito tempo atrás, meu querido e saudoso pastor Fanini, ele foi criado em Curitiba e ele contou uma história da sua infância, de que quando ele morava ali nas cercanias de Curitiba, eu estou falando dos anos 40 aí, né? Final dos anos 30, anos 40, início dos anos 40, ele morava em Curitiba, era uma cidade muito simples mesmo, muito simples, e lá onde ele morava, na residência,
uma certa noite, ele ouviram, né? Os de casa ouviram que havia alguém na cerca da residência. Só que era escuro, não tinha iluminação, aquela coisa tal. E perguntaram: tem alguém aí? Há alguém aí? Quem é? E a pessoa fazia barulho, mas não falava nada tal. Até que a mãe dele, então, com os filhos menores, acendeu uma lamparina e foram em direção à porteira, né? E quando chegaram ali na porteira e passavam uma vala de esgoto em frente à porteira, eles observaram ali que havia naquela vala um homem. E eles reconheceram como sendo um médico da cidade. Estava totalmente embriagado, conta o pastor Fanini. E na fala dele, ele disse que ele olhou, a lua estava bonita, as estrelas, os animais noturnos ali, emitindo os seus sons característicos, a brisa corria. Ele disse consigo mesmo: não é engraçado? A lua está no lugar, as estrelas, os animais, a natureza. O único que está fora do local é o ser humano. Sim, senhores. O que é que está errado com o mundo? É o ser humano. Somente isso. O ser humano se perdeu. Deus fê-lo bom também, mas ele se desviou, levando consigo, trazendo perturbações sobre toda a natureza, inclusive. De formas que esse texto de Gênesis 1:31, se de uma forma ele coloca para a gente que o quadro que Deus fez era muito perfeito, muito bonito, ele também não deixa de mexer conosco em perceber que alguma coisa gravíssima aconteceu para explicar o mundo de hoje. Por que ele não é bom? E a resposta é: o ser humano virou as costas para Deus. Só em Cristo Jesus ele pode ser restaurado. Agora, eu quero dizer uma coisa para você aqui, para você não se iludir. Deus não trabalha com a perspectiva de consertar o mundo. Não existe conserto para o mundo caído. O que existe é a possibilidade da salvação do pecador. Deus quer salvar o pecador. Deus não trabalha com perspectiva de melhora do mundo. Pode melhorar aqui, uma questão aqui, porque a gente trabalha para melhorar, não é isso? A sociedade deve trabalhar e os homens de bem precisam continuar trabalhando, pelo menos para minimizar os efeitos do mal neste mundo. Mas conserto para o mundo, esqueça. Trabalhe pela salvação do pecador. Por isso que a Bíblia diz assim em 2ª Epístola de Pedro: Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns consideram assim, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Interessante que no versículo anterior está falando, e no posterior também está falando, que esse mundo vai se dissolver em fogo, vai ser destruído, os elementos ardendo se fundirão, né? Este mundo passará pelo fogo da destruição. Não há solução, salvação para o mundo. Há possibilidade de salvação para o pecador. Deus abençoe a sua vida,
Agora nós vamos para o capítulo 2, que é recheado de outras questões assim muito importantes e algumas complexas, confesso. Mas espero que a gente possa conversar e entender-se muito bem. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Mas olha, curta aí, compartilhe, pergunte, comente, né? E inscreva-se no canal, que ajuda muito. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.